Vamos falar de saúde agora? Uma pesquisa recente mostra que a obesidade aumentou o risco de desenvolver tumor entre os jovens. Entre os tipos estão o de pâncreas e o câncer no rim. A gente vai conversar agora com a oncologista Florença Copati. Florença, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica, eu que agradeço o convite. Falar de saúde logo cedo. Quer participar comigo? 998-97-1000. Essa pesquisa recente trouxe esse dado, essa relação, né? Do aumento de câncer entre os jovens, principalmente relacionado à obesidade. Isso é um dado alarmante, né? Principalmente porque a gente pensa que a obesidade é um fator de risco prevenível e já é considerado um problema de saúde pública, já era para os adultos, né? E agora está se tornando um problema de saúde pública para crianças e adultos jovens, né? Essa pesquisa foi feita pela American Cancer Society, pelo NCI nos Estados Unidos, avaliou mais de 14 milhões de casos. Né? E ela avaliou a incidência de 30 tipos de câncer. E o resultado mostrou que na faixa etária entre 25 e 49 anos, havia um aumento importante na incidência de casos de câncer em histologias geralmente relacionadas à obesidade. Uma faixa etária incomum, porque a maioria dos casos de câncer relacionados a hábitos de vida, eles surgem após os 45 anos. Quer dizer, nessa faixa preocupa bastante e é preciso trabalhar cada vez mais nessa questão de mudar o estilo de vida? É, realmente. Os principais estilos de casos de câncer relacionados foram câncer de endométrio, o câncer de cólon e reto, câncer de pâncreas e câncer de rim. Foram os principais casos incidentes nessa faixa etária entre 25 e 49 anos. E quando o câncer aparece nessa idade, a chance de cura é maior ou não? Pode ser um fator que complica bastante? Em relação à possibilidade de cura, a idade não é um fator muito preponderante. O que a gente avalia em relação à possibilidade de cura é o estágio em que a doença é diagnosticada. Mas o que a gente tem observado é que os tumores que não surgem habitualmente numa faixa etária mais jovem, quando surge nessa faixa etária, ele geralmente é uma doença mais agressiva. E aí complica demais. Complica. Né? E além da obesidade, outros fatores também podem levar ao câncer nessa faixa etária? Doutora Florença? Nessa faixa etária, geralmente a gente não esperava que se surgissem a maioria dos casos de câncer. É importante a gente ressaltar que a maioria dos casos de câncer não são relacionados a fatores familiares herdados. As pessoas têm um conceito, né, incorreto. A maioria dos casos são decorrentes de hábitos de vida não saudáveis. Né? Então, nessa faixa etária, a gente não esperaria. A gente esperaria um adulto, mas a partir dos 45 anos. Só que o que a gente tem observado? As pessoas têm se exposto cada vez mais a hábitos de vida incorretos, por exemplo, a obesidade, em idades cada vez mais precoces. Então, a exposição ao fator de risco está se tornando mais precoce e mais prolongada. Nos Estados Unidos, os dados da Organização Mundial de Saúde mostram que nas últimas décadas, a incidência de obesidade em crianças e adultos jovens de 2 a 19 anos aumentou mais do que 100%. Hoje, o último dado é referente a 2011 até 2014, tinham mais de 40% de pessoas nessa faixa etária entre 2 anos e 19 com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, e na China, cerca de 50% das crianças já são obesas. E quando a gente fala em obesidade como fator de risco para o câncer, a gente tem que pensar em fatores diretamente relacionados à obesidade e fatores relacionados de uma maneira indireta. Quando a gente fala indiretamente, a gente sabe que as pessoas obesas são mais comumente perpetuadoras de um hábito de vida não saudável. Geralmente elas são sedentárias, elas ingerem uma menor porção de frutas, verduras, têm um hábito de vida mais associado à ingestão de alta carga calórica, processados, industrializados. Então, algumas vezes associam a hábitos, a fatores de risco importantes, como o álcool e o tabagismo. Então, a gente tem o fator diretamente relacionado à obesidade e os fatores indiretamente relacionados. E quando a gente fala em fatores diretamente relacionados à obesidade no desencadeamento da doença, a gente pensa nas seguintes causas. Primeiro, o excesso de peso corporal, o excesso de gordura corporal, ele está relacionado a desencadear um processo inflamatório crônico no organismo. E essa inflamação a longo prazo, ela pode levar a erros no DNA, que, em última análise,
pode ocasionar o surgimento do câncer. Esse excesso de gordura corporal também é responsável pela produção do estrógeno, que é um hormônio feminino, e que está intimamente relacionado ao surgimento de câncer de mama na pós-menopausa, ao câncer de endométrio, ao câncer de ovário. Além disso, o excesso de gordura corporal ele também está relacionado à produção de hormônios, de substâncias que são estimuladores da proliferação celular e que também, a longo prazo, em última análise, levariam ao surgimento do câncer. Essa relação ainda é difícil de ser estabelecida, mas o que a gente já tem de dado cientificamente relacionado é isso. É esse o caminho, né? Por isso, essa ligação da obesidade com o câncer. Eu vou fazer uma pausa aqui com a doutora Florença Copati, que é oncologista, está conosco, até para você poder perguntar, tá bom? Já volto com você, viu, Florença? A gente está falando hoje sobre uma pesquisa que foi divulgada recentemente e que mostra o aumento no número de casos de câncer em jovens, principalmente relacionado à questão da obesidade. Eu estou recebendo a oncologista Florença Copati, que está conversando conosco, e aqui ela me trouxe um outro dado que é em relação à obesidade ali na primeira infância, que tem um reflexo direto quando se fala de câncer, não é, Florença? É isso mesmo. Tem alguns estudos tentando relacionar a incidência do câncer com a faixa etária em que a pessoa se torna obesa. Então, esse estudo mostrou que a obesidade como fator de risco para o câncer, ela é mais importante quando se é obeso na infância ou até na adolescência do que quando você se torna obeso depois da fase adulta. Isso é principalmente relevante para casos de câncer de ovário precoce e para casos de câncer de mama na pré-menopausa e câncer de intestino. Então, a nossa preocupação com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, a gente tem que direcionar o foco para tentar mudar o estilo de vida. Fazer atividade física é fundamental. Ter um hábito de vida saudável, se alimentando mais de frutas, verduras, cereais integrais, tentando evitar os alimentos industrializados, processados, o excesso de gordura na alimentação é muito importante. A gente tem que estimular isso. Em relação às crianças, a gente tem que orientar os pais, né? E em relação aos adultos jovens, divulgar mais, incentivar mais a prática de atividade física, que já é um fator... Um tempo para si, porque quando você vai fazer atividade física é um tempo para você. A atividade física, a relação dela em sendo fator de proteção para o câncer, ela está em perda de peso, né? Ela está em produção de endorfina, que são drogas relacionadas ao prazer, redução do estresse oxidativo do organismo. Então, a atividade física é só benefício. É verdade. Deixa eu trazer algumas perguntas aqui para você que estão chegando. Florença, tem uma amiga nossa, a Sandra, disse que está com bolinha de gordura nas pernas. Você falou da questão da inflamação. Isso significa uma inflamação. E aí, como a gente às vezes fica em dúvida em relação aos sintomas que o câncer pode trazer. Ela falou, pode ser, Mônica, algum sinal, um carocinho, alguma coisa assim? Em geral, essas bolinhas de gordura na pele são chamadas de lipoma. Lipoma não é câncer. Lipoma é um tumor benigno. É um acúmulo de gordura no tecido subcutâneo. Mas é ideal que ela procure um médico para poder avaliar e confirmar se é isso mesmo. O processo inflamatório, ele não é localizado. Esse processo inflamatório relacionado ao excesso de gordura corporal, a gente não percebe ele. Tá? E em relação aos sintomas, a grande parte dos casos de câncer são assintomáticos nas fases iniciais, né? É importante trabalhar a prevenção. Exatamente. Também, né? Deixa eu trazer uma outra pergunta. A Miriam, ela disse o seguinte, também em relação a como se detecta o câncer. Existe algum tipo de exame de sangue específico para descobrir o câncer em algum órgão? E ela está falando que o marido dela está obeso e está tratando uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que também pode levar ao câncer, Florença. Na verdade, a gente ainda não tem nenhum exame de sangue que a gente possa fazer para detectar, para fazer um screening, né, um diagnóstico precoce de câncer. Esteatose hepática é acúmulo de gordura no fígado. Esse acúmulo de gordura no fígado, ele reflete o aumento da gordura abdominal. E esse aumento da gordura abdominal é o principal fator de risco, não só para o câncer, mas para doenças cardiovasculares, né? AVC, infarto, diabetes. Então, a relação é íntima entre o aumento da gordura da circunferência abdominal e a esteatose hepática, né? E a esteatose hepática, ela também leva a um processo inflamatório crônico que também
numa análise a longo prazo, pode levar ao surgimento de câncer. Sabe o que eu fico impressionada, Florência, assim? Há muito tempo vem essa preocupação da Organização Mundial de Saúde com relação à obesidade no mundo, né? Então, é sempre divulgado o que você pode fazer e aquele alerta, e a gente percebe esse aumento vertiginoso, assim, dos casos de obesidade, né? É tão complicado entender isso. Você tem informação, mas às vezes não. Na verdade, quando a gente conversa tanto no consultório, como no próprio Hospital do Câncer, a gente vê que as pessoas, elas sabem o que tem que ser feito. E a rotina acelerada do dia a dia, a falta de tempo é sempre a primeira desculpa. Ou eu não tenho tempo, ou eu chego em casa cansado e não consigo fazer atividade física. A gente precisa amadurecer o nosso pensamento, porque o tempo que a gente destina hoje a cuidar do nosso corpo é precioso amanhã, porque quando a gente fica doente, aí a gente não vai ter tempo para mais nada. Exatamente. A gente quis fazer esse alerta, principalmente para os jovens. Tem uma amiga nossa aqui de 15 anos assistindo ao Manhã Total. Ela adora o Manhã Total. Deixa eu trazer o nome dela, é a Luiz Leme, que está assistindo amanhã. Tá vendo? Para 15 anos. Então, comece a pensar nisso, né, Florência? Construir um caminho de saúde, né? É a fonte da juventude. Exatamente. Essa é a Florença Copati, oncologista, com a gente aqui hoje fazendo esse alerta. Obrigada, viu, Florença? Eu que agradeço. Volte sempre, Mônica. viu? Volto sim.